Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje o Dr. Diego Luz apresenta o estudo comparativo entre o Codox-IVAC versus da EPOC para tratamento de linfoma de Burkitt em primeira linha. A gente vai continuar, nosso Jornal Club de sexta-feira. Tudo hoje é um estudo que foi publicado há pouco tempo, do Lancet Hematology, que é um estudo comparativo entre o R-Codox-M e R-VAC com o R da EPOC, em pacientes que foram recém-diagnosticados com linfoma de Burkitt, e é um estudo multicêntrico de fase 3. E só uma rápida introdução, eu tentei ser um pouquinho mais breve, para a gente ter mais tempo para discutir. Esse aqui é um estudo de revisão que foi publicado no New England no final de 2022, que é um estudo muito interessante, inclusive porque ele é bem curtinho, uma revisão interessante, porque ele é bem curtinho, é fácil de revisar. Mas quando a gente tem um paciente com Burkitt, a gente vai basicamente estratificar ele por risco, a gente pode fazer pelo IPI do Burkitt, e tem alguns outros critérios, como DHR, ECOG. A gente vai falar de tudo isso no método desse estudo aqui. Mas, enfim, depois que a gente estratifica, a gente escolhe um tipo de tratamento. Nesse estudo, o foco foram pacientes de risco intermediário. São pacientes de alto risco, basicamente, têm envolvimento de sistema nervoso central. E o que a gente sabe hoje é que a gente tem várias opções de tratamento para esses pacientes. Então, a gente pode fazer o R da EPOC, a gente pode fazer o R-Percevad, pode fazer o R-Codox-MVAC. Aqui no Brasil, pelo menos, o que eu mais vejo sendo usado é o R da EPOC e o R-Codox-MVAC. E imagino que em outros lugares também, porque foi exatamente esse o foco do estudo. Quando a gente tem pacientes de alto risco com envolvimento de sistema nervoso central, talvez já não faça tanto sentido fazer o RDA-EPOC, contando que esses pacientes, contando que esse esquema de quimioterapia ele não tem uma boa penetração de sistema nervoso central, já que ele não tem o metotrexato. E para os pacientes de baixo risco, a gente pode fazer esquemas adaptados. Então, o DA-EPOC-RR, por exemplo, que são 3 ciclos, ou até mesmo 3 ciclos de R-Codox-MVAC modificado. O objetivo desse estudo, então, comparar esses dois esquemas terapêuticos em pacientes com Burkitt recém-diagnosticados. O objetivo primário era PFS, em que entrava recaída, progressão ou morte dos pacientes, e os secundários eram taxa de resposta, sobrevida global, EFS, sobrevida específica da doença, segurança e tempo de internação. De metodologia, então, inicialmente esse era um estudo de fase 2, mas que depois do momento inicial eles decidiram mudar para ser um estudo de fase 3. Lembrando então que um estudo de fase 3 é mais focado nos eventos a longo prazo e principalmente o tamanho da amostra ser mais robusto. A população então eram pacientes de 18 a 35 anos de idade, com Burkitt esporádico ou associado a imunodeficiência, com ECOG de 0 a 3 ou até mesmo 4, se fosse um quadro relacionado com a doença. E sem sistema nervoso central envolvido. Exclusão era Burkitt endêmico, pacientes de baixo risco, e para ser baixo risco tinha que ter o LDH normal, ECOG 0 ou 1, um ANARMO de 1 ou 2 e não ter Burkitt, todos esses critérios. E também não entravam pacientes com disfunção orgânica. Eu achei essa parte até um pouco estranha, já que a gente sabe que os pacientes com Burkitt frequentemente tinham disfunção orgânica. Então eu imagino que se eles interpretassem que era da doença, isso não era considerado. Mas eles não entram nesses detalhes nos métodos. E o recrutamento foram 26 centros na Holanda, Bélgica e Suíça, e a randomização era um paciente por grupo. Então, inicialmente foram escolhidos 89 pacientes, 46 para o grupo R-Codox, 43 pacientes do grupo R da EPOC, mas alguns pacientes foram excluídos porque ou foi descoberto depois da avaliação inicial que esses pacientes tinham envolvimento de sistema nervoso central e 2 tinham outro diagnóstico que não Burkitt. Se eu não me engano, os 2 eram linfoma B de alto grau não especificado. Então, desses pacientes, 25 deles receberam um ciclo de R-CHOP antes, isso era permitido a partir de um adendo do estudo, e a partir daí, então,
esses pacientes foram recebendo ciclos e alguns foram progredindo, outros foram morrendo durante o tratamento. No final, então, 32 pacientes do grupo R-Codox completaram o tratamento e 37 pacientes do grupo R-da-EPOC completaram o tratamento. O tratamento, então, era permitido um ciclo de R-CHOP antes do início do tratamento com a quimioterapia estudada. O PET para avaliação de resposta foi feito no meio e no fim do tratamento. E a profilaxia intratecal era feita com 4 ciclos de MTX com ARAC. De resultados, então, a gente vê na primeira tabela de caracterização da amostra que eles conseguiram, na medida do possível, manter uma amostra bem equilibrada. Como ele ficou relativamente pequeno, porque o estudo teve que ser encerrado precocemente pela demora para recrutar os pacientes, acabou que alguns pontos não ficaram tão bem balanceados, mas no geral eu achei que ficou ok. Então a gente vê que tem mais pacientes mais idosos no grupo R da EPOC, e mais pacientes com um status de performance pior, de 3 ou 4, e também mais pacientes que receberam um ciclo de R-CHOP antes do início do tratamento. Quando a gente fala aqui na parte do IPI de Burt, eles ficaram bem equilibrados. A primeira figura que a gente tem, então, é essa que é do objetivo primário do estudo, que é a sobrevida livre de progressão. E apesar de ter essa aparente abertura aqui no final, a análise foi feita em 2 anos, que é quando tinha um N maior. Já que aqui, no final, muitos pacientes tinham iniciado o tratamento há cerca de 1 ano, então o N fica bem menor. Com hazard ratio de 1,47, mas sem diferença estatística entre os 2 tratamentos. A sobrevida livre de progressão em 2 anos do R-Codox foi de 76%, e a sobrevida livre de progressão em 2 anos do R-da-EPOC foi de 73%. A mediana de follow-up foi de 28 meses, e todos os pacientes que completaram o tratamento acompanharam por pelo menos mais 1 ano. A sobrevida global, então, dos dois ficou com sobrevida global em 2 anos de 36% do grupo R-Codox e 75% dos pacientes do grupo R da EPOC, com hazard ratio de 1,21, mas também não estatisticamente significativo. E a sobrevida específica da doença ficou de 82% e 80%, também não estatisticamente significativa. Essas curvas já ficaram bem próximas uma da outra. Falando um pouquinho, então, dos outros resultados, eles fizeram uma análise de custo entre os 2 esquemas, e a gente vê que o R-Codox MVAC ele teve um custo bem maior, de 78 mil euros, enquanto o EPOC foi de 48 mil euros de média, né, desses pacientes. Num estudo de associação com o OS-PFS, só performance status esteve associado, mas isso pode ser muito também pelo baixo N que a gente tem aqui baixo não, né? Moderado N que a gente tem no estudo. A maior parte dos eventos adversos graves foram infecciosos e estiveram mais associados com o Codox do que com o R da EPOC, com um P de 0,05. O Codox teve 9% de ciclos com redução da dose, enquanto o EPOC 35% ficou no level 1, 19% no 2, 24% no 3 e 22% chegou até o 4. Mas não teve diferença em desfecho no escalonamento da dose. Também com a limitação de que o N não é bom, não é grande o suficiente para a gente fazer uma boa análise de subgrupo. E o estudo teve que ser encerrado precocemente, como eu comentei antes, porque o recrutamento foi mais lento que esperado. E isso eles atribuíram à pandemia e também na dificuldade de cadastro de outros centros para o estudo. Das conclusões, então, o estudo atingiu o objetivo primário, que era comparar os 2 tratamentos, e não teve uma diferença na PFS dos 2. E quanto aos objetivos secundários, que são esses vários aqui, taxa de resposta, sobrevida global, sobrevida livre de eventos, sobrevida específica da doença, segurança e tempo de internação, a gente vê que resposta, tempo de internação, sobrevida global, livre de evento e específica da doença foram semelhantes entre os 2 grupos. Mas a segurança foi favorável ao EPOC, com significância estatística. Esse estudo tem a limitação de ter sido encerrado precocemente. A população não foi suficiente para análise de subgrupo, então foi programada a fazer análise entre pacientes HIV positivo e negativo,
enfim, algumas outras análises, mas a população simplesmente não foi suficiente para a gente ter uma análise segura. E de outras críticas, assim, claro que isso não é 100% possível, né? Fazer um follow-up muito longo para avaliação de toxicidade tardia, como, por exemplo, neoplasia secundária, apesar de alguns pacientes terem evoluído com neoplasia secundária nesse tempo de acompanhamento do estudo. De resto, eu acho que esse foi um estudo muito interessante, porque a gente tem pouco estudo fase 3 em pacientes com BURT, é uma população que é difícil de recrutar, e considerando tudo isso, é um estudo que, apesar de ter sido encerrado precocemente, ficou muito bem feito e muito importante para a gente ter essa comparação, essa segurança de que a gente pode usar o RDA-EPOC em pacientes que não têm envolvimento de sistema nervoso central, como a gente já vem fazendo na nossa prática. Queria agradecer a atenção de todos e vamos discutir um pouco. Discussão. Eu acho que o Diego apresentou super bem, parabéns. Acho que foi colocado os principais pontos mesmo. É um estudo interessante, ainda mais por ser uma doença mais rara, difícil recrutar, e parte também aconteceu na parte da pandemia. Acho que tudo isso faz com que dificulte realmente o recrutamento e possa, igual aconteceu, prejudicar, tendo que fazer a limitação, parar o estudo precocemente. Eu acho que o mais importante é justamente o que o Diego colocou, não teve significância estatística, apesar de não ter tido melhor desfecho também. Usar o RDA-EPOC com menos toxicidade, menor internação e maior tolerância do próprio paciente, acho que pra gente, igual a gente já usa na prática, é extremamente interessante. Eu fiquei até na dúvida, porque pelo que eu tinha lido, todos os pacientes fizeram profilaxia de sistema nervoso central. Fiquei até na dúvida se no caso do R-Codox, R-VAC, isso realmente é o mais comum. E é isso, acho que o mais importante a gente já colocou, a limitação dele ter terminado precocemente e o fato do RDA-EPOC ser mais bem tolerado e a gente conseguir usar na prática e não ter tido diferença também é bem interessante. Só, Camila, fazendo o papel que a gente sempre faz, não ficou tão claro. Então, você, com esses dados, assim, você faz Codox, MVAC em algum paciente, nesse paciente de alto risco, ou você concorda que o da EPOC seria perfil para esse paciente? O que você faria no perfil do paciente do estudo? Eu acho que eu usaria mais RDA-EPOC mesmo. Pelo menos no que eu vi, assim, no que eu entendi. Eu acho que é seguro, é interessante, não teve melhor, mas também foi bem tolerado e foi bem feito. Então, acho que para mim é interessante usar uma químio que a gente possa usar a dose de acordo também com os parâmetros do paciente. Bom, parabéns pela apresentação, eu gostei do trabalho. A gente já suspeitava que ia ter esse dado, que a PFS não ia ser tão diferente do RDA-EPOC com o R-Codox MVAC. A gente já tinha alguns dados que falavam que o R-Codox MVAC, que foi um dos primeiros protocolos do Burkitt, logo depois que Dennis Burkitt descobriu lá na África a doença, tinha mais toxicidade, mais casos de morte relacionado ao tratamento. É muito interessante que tenha um tratamento que seja menos tóxico com isso, com uma PFS, uma OS bem similar e com algumas outras pequenas vantagens. O próprio artigo fala que quando eles colocam todo o custo relacionado ao tratamento ofertado, até acaba saindo mais barato o RDA-EPOC do que o R-Codox MVAC. Além das limitações que já foram citadas, eu vi que ele fez o FISH na grande maioria dos pacientes, no corpo do trabalho ele conta, mas ele não detalha muito se ele fez estratificação molecular para esses pacientes. Tem algumas alterações citogenéticas, trissão do 13, trissomias, trissão do 7, ganho 7. Na verdade, que a gente sabe também é alto risco, eu não vi ele detalhando isso. Ele usa de prognóstico o BL e PI, que não leva em conta o prognóstico molecular, o prognóstico citogenético. Não sei se isso poderia ter alguma influência também nesses casos. Mas eu achei interessante, eu acho que é uma opção sim, RDA-EPOC para esse grupo de pacientes, menos tóxico e todas as outras vantagens que a gente já comentou.
Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar também é que ele não faz um pormenorizado de recaídas desses pacientes, como eles recaíram. A gente tem o dado, né? Acho que é um estudo retrospectivo de 2019, com por volta aí de uns 500 pacientes, 300 pacientes, não lembro mais, dos Estados Unidos, que mostra que, comparado com R-Percevad e R da EPOC, e R-Codox, o R da EPOC recaiu um pouco mais no sistema nervoso central. Que faz sentido, né? Às vezes a gente realmente não conseguiu pegar e depois os pacientes recaem, já que não tem uma cobertura boa nesse aspecto. Mas eu não consegui encontrar isso pormenorizado no estudo, com os pacientes que recaem, como recaíram. E nem sei se o N ia ser suficiente para a gente avaliar isso. Um detalhe também desse trabalho no E, teve um grupo de pacientes, acho que mais no braço do R-Codox MVAC, que recebeu R-Shop antes como primeira terapia. Acho que foram poucos pacientes, né, Pedro? Não foi tanto assim, Era que pudesse 30 mascarar. e poucos por cento, até não era tão pouco não, É. mas não é também, absurdo, né, não, porque até ser diagnóstico e tal, né, você pensa que o da EPOC é um R-Shop infusional, assim, mais contínuo, se você ajustar a dose, então, acho que não foi absurdo, não. Isso também pra bom ou pra ruim, né? Modo, né? Acaba detalhe, né? Bastante recaída, né? Acho que até meio desproporcional ao que a gente espera, né? Quando você olha, eu estava olhando os números de recaída, no Codox e MVAC foram 8 e no R da EPOC 12, num grupo de 40, né? Então é meio... A gente é acostumado com o próprio dado original do R da EPOC é melhor do que isso, né? É uns 90%. Tá certo que é alto risco só, né? Mas o follow-up do estudo original, você fala, é curto, né? É isso. Mas o original também era, né? É só que a gente quase não vê mesmo. A gente fazia Codox e MVAC. A vantagem é que era rápido também, né? O Codox e MVAC era um negócio de 2 meses ali, acabava tudo, e o Codox, o R da EPOC é mais... É que nem um R-Shop ali, né? Dá uns 6 meses, 5 meses aí. Eu tava vendo, achei interessante falar do custo também, né? Que é mais barato fazer R da EPOC. Não, mas se fizer ambulatorial, é mais barato ainda. Os casos que a gente fez Codox... Eu não achei que fosse, porque não são químios baratas, né? Do R Codox. Talvez porque deve ter... que pode acontecer. Professor, perguntando disso, fiquei com essa dúvida. Eu estava fazendo uma revisão de trabalhos, né, e eu vi que alguns trabalhos faziam R da EPOC ambulatorial. Como é que funciona isso? Tipo, eles vêm e fazem infusão de ator e depois vão embora? O estudo ele é desenhado para ser ambulatorial. Aqui as pessoas que não fazem, às vezes por falta de disponibilidade ou às vezes até por não ter ido atrás, né? O que a gente descobriu é que, em geral, por exemplo, aqui quando a gente entrou no 9 de julho, ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Então aí a gente pediu a compra da bomba e a gente começou a fazer. Foi a primeira vez que a gente fez que é um infusor, assim, parece uma pochetezinha, o paciente leva para casa e fica trocando. Tem um protocolo que troca cada 24, o outro troca cada 48, né? Que seria mais confortável para o paciente fazer. O problema é etoposida, que é uma droga que tem que diluir bastante. E aí, por isso, o volume de etoposida é grande, né? Para você deixar uma troca cada 48, aí fica uma bolsa meio grande ali, mas que teoricamente dá também, né? Porque ele cristaliza, né? Se você faz em volume menor. Tem que ter uma concentração de 0,1 a 0,4 miligramas por ml. O que eu ia falar desse estudo, assim, eu acho que o estudo tem algumas falhas mesmo, que nem o Diego mostrou. Era um estudo desenhado para fase 2, virou fase 3, parou antes do que deveria. Não respondeu uma pergunta que é aqueles pacientes que têm acometimento cerebrovascular ou é alto risco, que vão recair mais, se poderia ser equivalente. Não foi isso que ele testou. Mas é um estudo que é um dado prospectivo que mostrou que o da EPOC pode ser utilizado nesses pacientes com Burkitt e talvez com menos toxicidade que o da EPOC, que o Codox MVAC, mesmo tendo alto risco. Então, particularmente, acho que é um estudo que confirmou algo que a gente já fazia na prática, baseados em estudos retrospectivos ou estudos fase 2 que não foram comparativos. É um pouco difícil mesmo, é que tem estudo que ele é desenhado baseado em estatística e na prática, quando você vai ver, tem que lembrar sempre isso, né? Uma coisa é estatística, outra coisa é o paciente que vira candidato a estudo clínico, que tem critérios de inclusão e exclusão, que tenha centros interessados em encaminhar, né? Porque o pessoal não tem
não tem cabeça de pesquisa clínica. E uma coisa que a gente tem feito, que esse estudo também não avaliou, é o short course do EPOC para HIV, que tem ido muito bem, né? De fato, a publicação todo mundo responde, 100% de resposta, e no nosso caso que a gente fez, também não foram muitos, mas... não estudo clínico, né? Por isso que se fizer o vida real, talvez seja um pouco diferente. menos, né? Mas os nossos casos foram muito bons, né? As que a gente fez. Minha questão principal é essa que o Pedro levantou. Eu acho que talvez ele pudesse ter excluído os pacientes com HIV. Eu acho que já tem uma evidência de que o SC POC-RR é suficiente para eles, que é um pouco menos intenso, menos tóxico, né? Uma eficácia semelhante nesse trabalho do Dan Reed e do New England que o Pedro falou. Abri aqui de 2013, inclusive. Que é o que eu acho que a maioria tem feito, assim, do censo, né? Quando é HIV positivo, faz o SC POC-RR, que é suficiente. E um comentário interessante que é esse que o Dr. Celso falou, que uma coisa, que o significado estatístico e o significado clínico do estudo são coisas distintas, né? O estudo, ele não atingiu o objetivo primário, né? O objetivo primário era mostrar uma superioridade de PFS em torno de 85%, em frente a uma estimada de 70%, né, do Codox-Amivac. Então, ele não atingiu o objetivo primário. Isso quer dizer que, clinicamente, do ponto de vista de significado clínico, a gente vai considerar, então, que o da EPOC é um regime ruim? Não, pelo contrário. Na verdade, demonstrou resultados de eficácia muito semelhantes, com custo menor transfusão. E eu acho que, assim, é muito interessante mostrar como a toxicidade hematológica foi diferente, né? A necessidade transfusional é claramente diferente, assim. A gente viu um range aí de transfusão pro Codox-Amivac, por exemplo, de plaqueta de até 37 transfusões de plaqueta, que eu acho que deve ser alguém que tenha sido muito mão aberta. E o máximo do da EPOC-R foi 6 plaquetas, que também deve ter sido alguém muito mão aberta. Pensando ao mesmo tempo que você falou do HIV, eles são um estudo, apesar de que o número de pacientes total não é muito diferente, né? Mas se for pensar do ponto de vista de qualidade de estudo, você tem hoje mais dado para fazer R da EPOC do que short course EPOC-RR no HIV por causa disso. Pode ser um estudo maior e fase 3, né? Em relação a um estudo que era o low intense, tem um estudo pequeno e braço único, né? Não é braço único, são 11. São 11. Então, mas são 11 pacientes no short course. Original, Você né? tem aquele do JCO também, que faz da EPOC em pacientes com HIV positivo, né? Isso que eu tô pensando aqui, eu gosto. Tô pensando só fazendo uma crítica. Se você for falar assim, qual que é o melhor dado, aí são 11 pacientes contra não sei quantos. Você tem que ver quantos são de HIV nesse aí. Nesse são 19? 11 versus 19. Não, quantos são HIV no estudo fase 3 aí? Que o Diego apresentou. Bastante. São 9 pacientes, Também não acho que eram 9 pacientes no total, pelo que eu lembro do estudo. Nada, continua uma qualidade ruim. Mas só uma coisa do short JCO course... são 28 pacientes. O do short course, ele tem divisão, né? Não são todos HIV. Uma parte é endêmico, a maior parte é endêmico e uma parte menor é HIV. Eu não lembro exatamente quantos são. E o do JCO, ele faz estratificação por risco, né? Eu acho esse estudo aí muito legal. Todos os HIVs que a gente fez short course estão bem eternamente, né? Mas por isso até me espanta, porque eu não me lembro nenhum bucket ter recaído. E a gente já pegou o bucket recaído dos outros, mas bucket nosso ter recaído eu não me lembro de nenhum. Sempre leva a suspeita de que o protocolo não tenha sido bem aplicado, né? O pessoal não faz DA, né? Faz RPOC, né? Esse é o problema. Só complementando então, né? Eu lembrar, eu e o Pedro vimos essa apresentação oral no IHA, então algumas coisas que ela falou, assim, realmente teve uma dificuldade de recrutamento, e aí por isso que teve que foram poucos pacientes, teve que terminar o estudo, não mandavam os pacientes, né, lá do grupo do Rovon. Então ela já começa a apresentação falando que foi um problema mesmo essa demora, né? Então você pega aí, né, desde quase uma década, né, para recrutar, então quanta coisa mudou de lá para cá. Tem muitos hematologistas que não gostam de dar EPOC para bucket. Isso é muito bem falado, assim, não sei quando vocês conversam com outros serviços, eles sempre falam que dar EPOC é pouco,
E acho que nesse estudo, apesar, né, de todas as fases que foram descritas, não acho que é pouco. Tá? Outra coisa, a apresentação oral foi perguntado isso, a questão da recaída do sistema nervoso central. Se falha ou engano, porque o dado não era suficiente ainda, mas não tinha sido diferente, né? Diferente do estudo retrospectivo que o Diego citou. O Matheus falou, acho que biomol não faz tanto falta nesse estudo ainda com o que a gente tem hoje em dia. Eu acho que é interessante, mas não muda a conduta. O HIV acho que até anotei, né? Então acho que muita gente também não gosta do short course CRR para HIV positivo, porque são poucos pacientes. Muita gente acaba fazendo da EPOC por causa desse dado de ACO. Até no nosso grupo, o último paciente, a gente teve essa discussão, né? E acabamos optando fazer por short course. Em relação à transfusão, eu não me lembro do protocolo se tinha os gatilhos, né? Ou se era a escolha do investigador, acho que precisava ver. Mas, em resumo, eu acho que na nossa prática acaba não mudando, né? A gente continua fazendo da EPOC, exceto aqueles pacientes com já infiltração do sistema nervoso central, que a gente acaba discutindo, mas eu realmente não me lembro o último boot com infiltração, logo no diagnóstico. Eu particularmente gostei bastante desse estudo, porque quando o Diego mandou, a gente veio de uma realidade que a gente fazia muito Codox, né? Então, tanto para alto risco, quanto para paciente que tinha ou não tinha infiltração do sistema nervoso central. Então, e o que a gente via na prática é realmente isso, assim, muita toxicidade. A maioria dos pacientes respondiam, até porque a gente sabe que a grande maioria do Burkitt é quimiosensível. Mas aí quando a gente veio para cá, a gente pegou uma realidade diferente no quesito de primeira linha de escolha em paciente que não tem sistema nervoso central, como DA e POSH, e paciente que não faz muita toxicidade, né? A gente praticamente não vê. Assim, o paciente faz a químio e principalmente toxicidade hematológica e infecciosa, né, no estudo. Então, assim, eu fiquei bem convencido, assim, para mim mudou a minha prática, porque é uma doença que eu ainda tinha uma certa dúvida do que fazer. E para mim, assim, ficou bem claro. Acho que paciente que, mesmo que alto risco, mas sem infiltração de sistema nervoso central que justificaria o X-tarabina, né, que é o que tem diferente no Codox, eu já optaria pelo DA e POC. Eu gostei bastante do resultado, apesar das limitações aí que já foram discutidas. Eu lembro em Ribeirão, a gente fazia esquemas mais intensivos. Era o Codox MVAC para HIV e Percevad para quem não era HIV. Sinceramente, era muito tóxico, assim. A gente até foi contar outro dia lá. Quase a maioria dos pacientes faleceram de toxicidade. Nossa, então, inaceitável, né? É inaceitável. Uma doença curável, e daí o paciente estava lá, às vezes o paciente até bem lá no último ciclo de Percevad de neutropenia febril e falecia. Nosso ano todos faleceram em remissão. Isso que o Pedro falou é verdade, porque eu acho que todos nós, no SUS, a gente acostuma, né? Acha super normal os pacientes morrerem, né? Isso, pra mim, uma das coisas que mais me incomoda é isso, né? Toda vez que a gente tá no SUS, põe lá embaixo a régua, né? Da expectativa, né? Porque você acha normal as pessoas morrerem de toxicidade. E não é pra achar normal, claramente. A gente não pode entrar nessa. O normal é não morrer, né? É para isso que a gente fez a nossa formação. Com certeza. Valeu. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.